Você ouve agora mais um episódio do EvexCast. Oferecimento Instituto Evex, cuidando de empresários e das suas empresas. E aí, pessoal, vamos aqui a mais um episódio do nosso EvexCast. E hoje estou recebendo aqui, olha só, hoje não tem convidado, mas eu vou estar recebendo aqui para o nosso EvexCast o André Bax, meu sócio e sortudo marido, gente. O povo ri quando eu falo isso, né? Sortudo duas vezes, né? Porque me ter de esposa e de sócia, vou te falar, né? Não é para qualquer um, não. É, realmente. Não é para qualquer um, é só para o sortudo marido André Bax. E hoje nós vamos falar de quê, Valéria? Vamos parar, né, de enrolação aqui. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho mega importante para nós todos que somos empresários, que é o quê? A solidão do empresário. André, me fala uma coisa. Você, enquanto empresário, às vezes se sente sozinho? Então nós vamos falar então sobre o empresário solitário? O empresário solitário. Ó, dá para escrever. Ô, gente, hoje esse trem aqui tá zoado demais. Para você que é ligado no Faroeste, aí nós vamos falar sobre o empresário do Oeste, né? Isso aí deve ser para quem é ligado no Faroeste, gente, que deve ser antigo também. Mas Faroeste bom é antigo, não tem Faroeste bom novo mais não. E pensando, né, que a gente, enquanto empresário, realmente, se a gente não cuidar, a gente vive num faroeste, né? Todo dia. Todo dia. Vamos aí, né, falar dessa questão da solidão mesmo. Mas você perguntou se eu sou um empresário solitário, né? Você perguntou para mim se eu sou. Não, eu não sou não. Mas já foi um dia? Empresário solitário, não. Nunca? Não, solitário não. Porque todas as empresas que eu abri até hoje, eu tive sócio. Né? Então eu não fui um empresário solitário, né? Eu tinha com quem dividir meus problemas, mas a maioria dos empresários que ou tem sócio ou não tem sócio, né, costumam passar por esse tipo de problema, né? Que é a solidão, né, no cargo de dono da própria empresa, porque a maioria dos problemas, né, Valéria, que acontecem numa empresa, eles são difíceis de serem compartilhados com quem está do lado de fora. Sim. Né? E muitas vezes o empresário ele não tem com quem dividir os problemas, por ele ser, às vezes, o único dono da empresa e todas as outras pessoas serem funcionários ou, né, colaboradores da empresa. E também, em casa, ele fica com medo de levar os problemas para casa e provocar estresse na família, provocar até uma desestabilização da sua casa, né? Deixar aí o seu cônjuge ou a sua cônjuge, o seu companheiro ou a sua companheira ali preocupado com o que está acontecendo. Sim. Então, o que acontece? Né? Ele acaba indo procurar a solução para os problemas aonde? No espelho e no travesseiro, né? Você vai dormir com os problemas. Por isso que a gente fala que o cargo de um empresário, de um dono de um negócio, muitas vezes de fato, uma posição muito solitária, né? Sim, agora você falou uma coisa aí que me veio à cabeça, que por mais que às vezes o empresário, ele não é só ele sozinho, sócio na empresa, às vezes ele tem sócios também, e mesmo assim, mesmo aquela sociedade ali, seja 1, 2 ou 3, eles se tornam solitários também, né? Porque estão tão acostumados ali no dia a dia, com aquela operação, com aquela troca entre eles, que muitas vezes as coisas também, tanto de desafios, né? Igual você falou, de problemas na empresa, eles acabam sendo solitários também, quando não tem aí outras pessoas também de fora para poder trocar, né? Porque dentro do que você está falando, né, tem aquela coisa do viver o problema junto. Né? Então, o que acontece muito também, eles estão ali dentro do próprio negócio, muitas vezes até não tiveram nem oportunidade de estar em outros negócios, né, de vivenciarem outras experiências, e aí acabam
criando uma solidão conjunta, né? Olha que coisa maluca, fica solitário junto. Porque ficam ali tentando resolver os próprios problemas. E você sabe, Valéria, que acontece muito também da seguinte situação. Eu estudo muito essa coisa do poder, né? E essa é uma das situações, assim, uma das características humanas que me chama muita atenção. Inclusive tem um livro muito interessante para se ler a respeito que fala das 48 leis do poder. É até um livro difícil de ser lido, eu falo que... Eu já vi lá na cabeceira do André, mas não animei pegar ainda não. Eu falo que esse livro é um livro que a pessoa ela precisa estar com um caráter muito bem formado para ler, porque ele leva a situação do poder a extremos, né? Então, tem situações lá que fogem um pouco da questão ética e tudo mais. Mas na verdade, ele porque é um livro também bem denso, né? Pelo que eu já vi, folhei, ele é grosso, né? É um grande livro. É um livro, grande, gente, de todo jeito, né? É um grande livro, é um grande livro. É um livro realmente que precisa ser lido. Sim. Ele é denso, verdadeiramente, é denso, né? No sentido do conteúdo. E ele traz uma situação que é a seguinte. Normalmente, o sócio numa empresa, ele precisa resguardar a sua posição, né? E então o que acontece? Muitas vezes você tem uma situação de poder dentro da sociedade que não necessariamente ela está ligada ao percentual que aquele sócio tem no negócio. Às vezes o sócio é minoritário, mas ele é mais poderoso do que o outro sócio que é majoritário. E por que isso? Porque ele tem um poder pessoal, uma segurança, uma força interna, autoestima elevada, autoconfiança elevada, conhecimento muito aprofundado do que faz, às vezes nem tanto, mas tem muito essa coisa da força pessoal muito desenvolvida e acaba fazendo com que essa situação se estabeleça na empresa. E aí o que acontece? Quando tem algum tipo de problema e existe essa disputa de poder dentro do negócio, dentro da empresa, e um dos sócios está com problema, se é esse sócio que é mais forte, ele não vai dar o braço a torcer para manter a posição dele. E o outro não vai conseguir contrapor porque não tem força suficiente para isso. E às vezes até prefere não ter. Prefere apaziguar, prefere apaziguar e tal, tudo mais. Então a coisa não se resolve, fica ali nessa situação e acaba não resolvendo aquele problema que precisa ser resolvido. Não é? Certo. E aí, assim, né, essa questão do poder, né, essa questão da posição solitária no poder, na posição de liderança de uma empresa, como dono de uma empresa, ela precisa ser bem encaminhada. Né? Ela precisa ser bem encaminhada. Eu falo que é o seguinte, todo bom empresário, todo grande empresário, ele tem alguém, né? Ele tem um mentor, né? Ele tem alguém com quem ele divide as questões dele, é isso aí, né? Com quem ele divide, uma pessoa que ele confia, que tem uma grande experiência, que já passou por muita coisa ali, né? Ou teve empresa própria, ou realmente conseguiu ter sucesso na carreira profissional, as duas coisas juntos. Sim. E esse empresário, quando ele busca esse tipo de apoio, né, ele acaba tendo um alívio. Né? Porque, às vezes, só de você ter, né, com quem conversar, já ajuda, né, bastante. Isso é muito importante, né?
Eu falo assim, né, com meus quase 34 anos aí de experiência como empresário, né, sempre em empresas familiares, é muito importante a gente ter, né, com quem dividir. E olha assim, né, que uma das minhas empresas, eu tenho mais 4 sócios, aqui com você somos nós 2, já tivemos, né, outros negócios, outros sócios, e é muito importante ter alguém ali de fora. Como você falou, e eu falo sempre assim, tanto para os desafios que a gente tem ali, ruins, que são os problemas, aquelas decisões difíceis que às vezes você precisa de tomar perante o negócio, como os desafios também de oportunidade, de crescimento do negócio, porque nem tudo é família, amigo, um conhecido, que a gente às vezes até tem confiança para poder conversar, mas ele não está embasado às vezes para poder ter aquela troca ali, né? Se eu estou com um problema dentro da minha empresa, chegar dentro de casa e ficar trocando isso às vezes com a esposa, por exemplo, né, ou com o marido, que às vezes não está ali dentro do negócio no dia a dia, a pessoa não entende, às vezes te dá uma opinião pensando no que seria melhor, mas ela não está ali vendo o que realmente está acontecendo e às vezes nem entende tanto, né, dá uma opinião muito pessoal e sem embasamento, sem número, sem saber o que realmente está acontecendo, né? Eu vejo às vezes algumas pessoas que eu converso falam assim, não, eu tenho, né, um dos meus mentores é um amigo, não, vou trocar uma ideia com um amigo, que é legal, que às vezes, muitas vezes até é outro empresário também, mas que às vezes não tá também ali naquele dia a dia do negócio, que é bacana você ter essa troca, mas nem sempre, será que é a pessoa, né, que está preparada ali para poder te ajudar, não só, igual a gente brinca, né, que tem os palpiteiros de plantão, mas embasada para poder te ajudar a refletir, né, que eu falo que o mentor, ele ajuda muito, né, eu na minha vida sempre tive vários mentores, sempre gostei, tenho, né, atualmente aí dois acompanhando a gente sempre assim o tempo todo, mas é importante essa troca, porque você chegar em casa, chegar numa reunião de família, às vezes para poder ficar colocando, né, os problemas não é o adequado, né? Valéria, tem uma frase que a gente já fala há algum tempo, inclusive nas nossas mentorias e treinamentos, e outro dia nós tivemos uma reunião, né, de conselho e até estava escrita essa frase num cartaz, né, que se cheguei longe é porque eu me apoiei no ombro de gigantes, né? Sim. Então, o que acontece? Essa frase do Isaac Newton. É do Isaac Newton essa frase. E o que acontece? Se você quer chegar longe, quer ir longe com o seu negócio, você quer desenvolver a sua empresa, você vai pegar a opinião de quem já fez isso, de quem já percorreu esse caminho, como mentor, né? Alguém que tem essa experiência, que alcançou sucesso no negócio, ou você vai pegar a opinião de quem é simplesmente um amigo, que é o que você está falando, né? Que não tem esse caminho trilhado, esse caminho traçado. Eu acho que o amigo, ele é muito bom realmente para ser um ouvinte, para ser uma pessoa com quem você vai desabafar, com quem você vai poder conversar o que você quiser, né? Porque realmente as pessoas amigas, os amigos verdadeiros, eles são para isso. Sim. Agora, para ser seu mentor ou mentora num negócio, aí realmente é uma questão de escolha, né? A gente pode escolher com quem a gente quer caminhar. Sim. E aí é muito importante que a gente observe se aquela pessoa ela tem know-how, ela tem conhecimentos, ela tem experiência, se ela já passou pelas situações difíceis que eu não quero passar como empresário, ou que eu estou passando e não estou sabendo como superar, né? Então é muito importante que a gente saiba escolher as pessoas que vão nos apoiar ao longo da nossa jornada, né? E é muito interessante, né? Eu sempre que a gente está conversando, eu gosto muito de falar sobre você nesse aspecto, né? Por que eu gosto muito de falar sobre você? Porque eu tenho você
em grande conta quando o negócio é gestão empresarial. Não é? Por quê? Porque a gente está junto há 32 anos, mas se você está ouvindo esse podcast no presente, estamos hoje no dia 29 de junho de 2022, mas como esse podcast ele vai para o Spotify, ele vai para iTunes, ele vai para o YouTube, isso supera o tempo, então pode ser que você também esteja nos assistindo ou ouvindo no futuro. Né? Mas o que importa é que hoje eu estou junto da Valéria há 32 anos e Valéria é empresária há 34. Né? Então eu tive a oportunidade, durante esses 32 anos, de ver e acompanhar muito de perto a evolução toda, a sua evolução, né? De uma menina de quando eu conheci com 20 anos de idade, né? Que tinha ali 2 funcionários, a mãe e o irmão junto no negócio, né? E ver hoje você como conselheira da sua própria empresa, né? Uma empresa onde você trabalhou aí por 30 anos praticamente, né? E decidiu sair para seguir essa carreira, para montar uma estrutura de conselho e seguir nessa carreira de desenvolvimento de empresários aqui junto comigo. Né? Mas o que eu falo é o seguinte, eu vejo que você, na régua, né, de empresário, de 0 a 10, eu considero aí uma pessoa que está no nível 9 para 10, né, com experiência de negócio, porque afinal de contas, vocês têm hoje uma empresa que tem aí mais de 600 colaboradores, que está de pé com a mesma composição societária há 34 anos, com a mesma estrutura, ainda tem irmãos trabalhando no negócio, você e seu pai no conselho. Né? E o que eu vejo? Né? Se eu fosse, né, escolher hoje uma pessoa, eu estou aqui precisando de um mentor, de uma mentora para poder me ajudar a superar desafios no meu negócio, você seria uma pessoa que eu escolheria. Eu escolheria. Por quê? Porque você, além de ser uma empresária com tanta experiência, né? Porque, gente, vamos pensar, né? Há 34 anos, né? Então, quantas crises econômicas, quantas crises mundiais, financeiras, quantas situações internas do Brasil nós já passamos nesse período. E a sua empresa está de pé e crescendo, vai abrir agora, amanhã, né? Dia 30, a sétima unidade, né, do seu negócio. Sim. E aí, sei lá, acho que são mais 100 e poucos funcionários aí nessa nova unidade. Então, o que eu vejo? Eu vejo que quando você tem a oportunidade de estar, e eu aprendo muito com você todos os dias, como uma pessoa que tem essa experiência, dá muito mais segurança. Sim, né? sim, dá claro, muito mais segurança. A gente precisa, e essa é uma coisa interessante, né, Valéria? Porque a gente falar em causa própria é até um pouco mais difícil, né? Porque a gente fica até um pouco acanhado, falar, mas o André está fazendo propaganda do próprio Instituto EVEX aqui, porque a Valéria é sócia dele. Não, é uma questão objetiva. Né? A Valéria é minha sócia, verdadeiramente aqui, está junto comigo no desenvolvimento de empresários, mas hoje é uma pessoa que se coloca no mercado dessa forma, como uma empresária de sucesso, experiente, não é? E posso te falar uma coisa? Né? Você coloca, e ainda assim a minha empresa com quase 34 anos, eu com toda essa bagagem, o tempo todo ainda também tendo os meus mentores, os meus conselheiros. Por quê? Porque eu também sou empresária e tenho desafios nos meus negócios. E por mais que a gente se desenvolva, isso é uma coisa que eu falo, muitas vezes o empresário ele conhece muito do negócio dele, mas o tempo todo tem mudança acontecendo, tem inovação. Problema, gente, vai ter sempre. Né? A empresa pode chegar aí a 100 anos, que ela vai também ter os desafios, vai ter as oportunidades
que ela precisa de ter essa troca, né? Igual hoje, como a gente tem um conselho, né? Na verdade a gente tem 2 conselhos hoje, né? No Decisão Atacarejo. E olha só, é uma troca muito grande, porque a gente traz outros conselheiros também para poder opinarem no nosso negócio. Pessoas de áreas diferentes, com visões estratégicas diferentes, que estão olhando o nosso negócio do lado de fora. Semana passada, numa das reuniões de conselho, né, um dos nossos conselheiros, ele falou uma coisa que é muito bacana, que eu falei assim, nossa, a gente sempre fala, né? Olha a empresa do lado de fora, pensa fora da caixa. E ele estava contando, né, que ele também é empresário, e falando que na empresa dele ele fala com o pessoal que as pessoas precisam aprender a flutuar, né? Você estava na reunião? Eu estava na reunião, eu vi ele falando. O Wander falou isso. E ele falou assim, como se você saísse do seu corpo, flutua e olha para a empresa, né? Então esse olhar é importante, e para a gente fazer isso, a gente precisa de estar aí com essas outras pessoas também, que vão contribuir, né, para o nosso negócio. Então, gente, né, é muito bacana isso que a André está falando aqui, eu fico até, vamos dizer, né, lisonjeada aqui de ouvir, mas ele sempre fala isso mesmo para mim. Mas é justamente isso, né? E essa questão do empresário se sentir solitário, eu tinha até, anotei aqui algumas perguntas que eu queria fazer aqui no EvexCast e que eu queria que você, empresário que está aqui nos ouvindo, parasse 15 segundinhos aí e refletisse, né? Olha só, eu anotei aqui, pense aí, quanto tempo você se dedica ao seu negócio? A pensar no seu negócio. Tem aquela frase do Peter Drucker, que a operação come a estratégia no café da manhã, né? Quando a gente é empresário e a gente chega na nossa empresa, se a gente não tem esse tempo para poder dedicar a pensar no nosso negócio, e quando a gente tem um mentor, quando a gente tem um conselheiro, isso ajuda a gente a fazer isso, né? Porque a gente para. A gente viu isso semana passada, né? Onde na quinta-feira a gente ficou o dia inteiro em um dos nossos clientes lá em Santa Catarina. Como que é diferente, né? Como que o trabalho anda, como que flui quando o empresário ele para poder pensar na estratégia ali do negócio dele. Então, a minha, né, a reflexão que eu queria que você, empresário que está ouvindo a gente aqui, fizesse é essa. Quanto tempo você tem se dedicado a pensar no seu negócio? Valéria, essa pergunta que você está fazendo, ela é fundamental. Ela é impressionante no sentido de como que a operacionalizar, fazer a empresa funcionar no dia a dia, consome tempo, eu falo assim, né? A pessoa é abduzida Sim. pela operação, né? Na hora que ela assusta, ela está no meio da operação, ela está cuidando de questões operacionais. Por quê? Porque a operação demanda muito. A operação, Sim, ela exige, né? Porque ela exige muito. Precisa de fazer isso. E você, empresária que está aqui nos ouvindo, ninguém está falando aqui que você não deve cuidar da operação da sua empresa. Muito pelo contrário. Sim. Deve sim cuidar da operação, mas não só cuidar da operação. Precisa ter um tempo aí. Né? Esse questionamento da Valéria de falar, né, quanto tempo você dedica. Eu estou chovendo uma olhada aqui, repetindo o que ela falou, mas é porque tem aquela outra colocação, né? Que enquanto eu estou fazendo a minha empresa funcionar, quem é que está fazendo a minha empresa crescer, né? Então, porque quando eu não paro, eu não olho para a minha estratégia, né? Para onde eu quero chegar, eu olho naquele... Valéria, tem um outro negócio também que é o seguinte, nós, empresários no Brasil, temos uma questão que é o seguinte, a gente ainda sofre muito com os resquícios de um período passado. Sim. A gente até está experimentando agora um crescimento de novo da inflação, mas nós vivemos num período aí na década de 70, 80 e até 90, né, bem no início, onde a inflação no Brasil era muito alta. E com isso, a gente tinha uma questão assim, muito imediatista, né, com tudo, porque você tinha que fazer as compras com muita velocidade, o preço mudava todo dia, então você não tinha muito ali condição de fazer um planejamento
a longo prazo, tudo era muito corrido, né? A gente tinha que fazer as coisas assim, eu vou comprar hoje para vender amanhã, porque depois da manhã eu não compro mais, né? E aí, o que acontece? Ainda existe na cultura brasileira essa coisa do imediatismo, essa coisa do eu vou fazer planejamento. Não, eu vou fazer planejamento, né? Quando a gente pega e começa a conversar com o empresário, fala assim, quais são as suas metas para esse ano? Quais são as suas metas para os próximos 3 anos? Quais são as suas metas para os próximos 5 anos? É um susto generalizado, né? Isso aconteceu hoje numa entrevista que eu fui fazer com um empresário e eu estava junto com outra pessoa, né? A gente entrevistando. E aí o Luciano perguntou para ele, né? Onde você quer chegar daqui a 5 anos? Aí ele fez aquela cara de susto e falou assim, eu não tenho essa resposta para te dar. Né? Como se daqui 5 anos fosse um mundo de tempo, né? Mas não é, né? 5 anos é depois de amanhã. Eu sempre falo para o empresário fazer o seguinte, lembra onde ele estava 5 anos atrás. Sim. Né? Por quê? Porque olhar para frente, às vezes parece que 5 anos é um mundo de tempo, né? Vai demorar muito mais do que na verdade demora. Eu me lembro, né, que a gente fez um treinamento presencial ali uma semana antes de entrar o lockdown da pandemia, né? E aí, quando foi decretado o lockdown, no dia 17 de março de 2020, né? Nós começamos uma série de lives. Gente, quem estiver ouvindo isso lá pra frente, vira aula de história também. 2 anos, né? Então, o que acontece? Nós fizemos uma série de lives, foram 30 dias de live em sequência para poder ajudar os nossos clientes e empresários naquele período. Sim. Né? E muito se falava assim, vai durar 15 dias, vai durar 30 dias, vai durar 90 dias e até hoje não acabou. Né? 2 anos mais sério, né? Mas ainda está aí. 2 anos e 3 meses e até hoje não acabou. Né? Nós estamos aí há 27 meses nessa situação e ainda não acabou. Então, imagina o seguinte, uma empresa que antes ela precisaria ter uma reserva de capital, por exemplo, que a gente sempre achou ideal ali ter entre 3 e 6 meses de capital de giro para sustentar o negócio, né? Isso passou para quanto? Hoje eu não me atrevo a falar com um empresário para ele ter menos de 12 meses, né? Então, essa questão das estratégias, né? A gente lidar com isso no dia a dia, quando a gente tem o apoio de alguém, né? Tem a ajuda, a mentoria, o acompanhamento de alguém de fora, que nos obriga a olhar para isso, nos obriga a pensar estrategicamente o nosso negócio. Será que você que está ouvindo a gente, será que o seu negócio vai existir daqui a 5, daqui a 10 anos? Será que não vai acontecer alguma revolução no mercado que vai simplesmente fazer com que o seu trabalho, com que a sua empresa deixe de existir? Né? A gente está vendo isso. Outro dia eu escutei uma frase de um pesquisador da área de negócios falando o seguinte, que os empregos da geração 2000 para cá, 2010, né? 2010 para cá, ainda não existem. Os empregos, o tipo de trabalho que os nossos filhos aí, nossos não, né? Os nossos filhos são diante disso, já passaram, já estão trabalhando. Mas os filhos de muitos de vocês que estão nos ouvindo, que estão aí na faixa dos 10, 12 anos, né? Abaixo dos 20 anos de idade, muitos dos empregos deles ainda vão surgir, vão nascer as profissões. Né? Então, a gente vê o seguinte, ter uma visão de futuro, ter alguém do seu lado para poder ajudar a enxergar e a traçar esses cenários, podem garantir a sobrevivência do seu negócio, a sobrevivência da empresa. Né? E a gente fala o seguinte, nós não vamos fazer aqui
exercício de futurologia apenas. Não, Né? O que a gente faz é traçar metas e objetivos para a empresa, né, de olho no futuro, mas com o pé no agora. Sim, né? sim. Traçando ações objetivas, práticas e coisa para poder fazer hoje. Né? E aí, André, em cima disso que você, né, falou aí, até casou, que é a segunda pergunta que eu tinha anotado aqui, não, mas casou mesmo. Para o empresário que está aqui nos ouvindo, gente, pensar também em quem são as pessoas que estão te ajudando a pensar no seu negócio, que estão te ajudando aí a pensar na sua estratégia, né? A gente fala, o antes, ele pouco serve, né? Ele vai servir aí para alguns dados que a gente tenha, para poder aprender, né? Com os acertos, com os erros. Mas o importante é o quê? Daqui para frente, quem é que está te ajudando a pensar, a definir e a resolver os problemas, os desafios de hoje, tá de olho aí nas oportunidades que virão, né? Igual você deu o exemplo aí das profissões que ainda não existem, ou seja, muitos negócios ainda também não existem, assim como muitos vão deixar de existir, né? Quantas empresas que eram empresas grandes de sucesso deixaram de existir ou tinham algum tipo Vamos de pegar um problema? exemplo simples aqui de coisa até moderna. Sim. Né? Há quase de 15 anos aí para trás, né? 15 anos é ali. Né? Sim. Quem dominava o mercado mundial de celulares? Qual é o nome da empresa? Nokia. Pois é. Cadê? Nokia, Motorola. Não, a Motorola está aí ainda, né? Mas era bem mais presente, o mundo. Era a Nokia, né? Cadê a Nokia, hein? Pois é. Eu, para te falar a verdade, eu nem sei se existe. Existe, né? Ela trabalha com outras coisas hoje, de tecnologia, mas celular não. Né? Porque Apple, Samsung, agora tem essa chinesa aí, que eu esqueci o nome, até que você comprou o celular agora. Aqui para a Vex. Redmi, né? Que é Xiaomi. Né? Mas, olha só, a gente está falando, né, de empresa que até outro dia, 10, 15 anos atrás, dominava o mercado mundial. E de repente o negócio mudou e ela perdeu esse mercado. E aí, assim, a gente está falando de coisa grande, né? Mas existem coisas pequenas também. Né? Existem coisas, né, pequenos negócios. Por exemplo, vamos pegar aqui a uberização, né? O motorista de táxi que não se adequou a esse novo tempo, né? Ele perdeu muito. Né? Por quê? Porque veio um novo modelo, né? Com um outro tipo de tratamento. Né? A gente até vê que o seguinte, as coisas elas surgem de uma tal maneira e depois elas vão caindo de qualidade e vão caindo no que a gente chama de ostracismo, né? Que é a tendência que a gente tem de ir para a mediocridade e ir baixando de qualidade. Porque antes você pegava um Uber, você recebia ali um copo d'água, ele te oferecia uma aguinha mineral, te oferecia uma bala. Agora né? já não tem isso. Agora ninguém te oferece mais nada. Até porque com a pandemia isso foi cortado. Foi cortado. Né? E aí acabou que, como ainda a gente está vivendo esse resquício, né, de pandemia. Tem isso, então, mas eu duvido que volte. Né? Não, então, pode ser que sim, pode ser que não, mas... Né? Eu acredito, Valéria, que assim, o planejamento, né, a estruturação de um bom planejamento, com apoio de alguém importante, alguém capaz, competente, para poder estar junto, olhando para o futuro, Sim. ajuda a empresa a crescer, ajuda a empresa a se estruturar e também ajuda muito nessa coisa da solidão, do cargo, do poder de um empreendedor, de um empresário que está à frente do seu negócio, sofrendo sozinho, né? E aí, a terceira e última pergunta que eu tinha colocado aqui para os nossos ouvintes empresários aqui pensarem, que a gente começou falando um pouco sobre isso, mas é aonde você quer chegar, né? Porque, como eu disse, muitas vezes o empresário ele não sabe onde ele quer chegar, porque ele está ali naquele dia a dia, ele montou a empresa, ele montou o negócio dele, muitas vezes por oportunidade, outras por necessidade. Outras vezes por sonho Outras vezes por sonho mesmo, e ele investiu. Mas
aquele dia a dia, a empresa tomou um rumo que às vezes ele nem esperava, né? Outros às vezes esperavam, mas muitas vezes ele não sabe onde quer chegar. E aí ele não tem, né, esse pensamento estratégico, esse planejamento também para poder direcionar as ações, né, que ele vai fazer hoje para poder atingir aquilo ali no futuro, né? Então fica aí, né, a minha terceira e última pergunta para vocês refletirem, né, aonde vocês querem chegar, né? Eu vou ajudar com essa pergunta, com uma maneira deles pensarem sobre isso. A vida que a gente vive hoje, ela é reflexo do que a gente executou nos últimos 3 a 5 anos. Sim. Então, a vida que eu quero viver daqui a 5 anos, ela vai depender do que eu executar a partir de hoje, durante os próximos 3, 5 anos. Sim. Então, a gente não tem a vida hoje baseada no que eu fiz ontem, né? Então, assim, a nossa vida ela se transforma, como dizia o Lulu Santos, a vida vem em ondas como o mar, né? Então, a gente precisa ter essa visão de, aqui a gente chama de longo prazo, no Brasil 5 anos, né? Sim. Um japonês escutar isso é capaz dele tremer todo, porque lá eles trabalham com 30, 50 anos como visão de longo prazo, né? Então, só para colaborar com essa sua pergunta, né? Sim, sim. Onde que eu quero chegar, onde você quer chegar. Basta olhar o que você fez nos últimos 3, 5 anos, como você está hoje, o que você quer para o futuro. Sim. Né? E aí, né, para a gente ir fechando aqui, né, essa questão do empresário solitário, eu falo, né, agente empresário, né, porque eu falo aqui como mentora, como conselheira, mas também como empresária, né, que sou. A gente só é solitário se a gente quiser, né? E aí, às vezes, a gente vê, né, os empresários reclamando, mas tudo sou eu, né, eu tenho que resolver tudo sozinho, muitas vezes eu não tenho com quem trocar, não tenho com quem conversar, mas tem muita gente aí para poder, né, colaborar. A gente aqui no EVEX faz isso, né, junto com o conselho a gente também faz isso. E é isso, gente, o mentor, o conselheiro é aquela pessoa que está ali para te ajudar a pensar, para te ajudar a refletir no seu negócio, a transformar o seu negócio, né? Olhar para... Tentar, vai de certa forma também impedir que você cometa erros, sim, né, desnecessários, sim. Gaste tempo, dinheiro onde não é adequado. Né? Porque você tendo, né, esse planejamento, pensando aí no futuro do seu negócio, né, você vai ter pessoas que vão te ajudar aí a transformar tudo que você já tem hoje em informação, em números, em metas, em resultados, em indicadores, para poder chegar nos melhores resultados, né? Eu ia chegar lá em metas e indicadores para você chegar realmente nos melhores resultados para poder ter, né, aí um futuro próspero, uma empresa sustentável e que continue aí contribuindo, né, naquilo que também é o nosso propósito aqui no Instituto EVEX, né? De ter cada vez uma empresa que cresça, empregando mais para poder, né, ajudar aí cada vez mais famílias. Eu falo que não é nem ajudar, né, é um trabalho conjunto, né? A empresa, eu estou lendo um livro que está sendo muito bacana, que é Capitalismo Consciente, né? E ele fala muito dessa questão, né? É muito diferente, a nossa forma de pensar tem que ir mudando também ao longo do tempo, né? Que é uma troca, né? É uma ajuda mútua. Eu, enquanto empresário, eu emprego, quem está ali trabalhando comigo está ajudando na construção do negócio também. E aí é você, né? Está colaborando aí para que o mundo prospere, né? Que cada vez as pessoas, no geral, tenham mais qualidade de vida, mais saúde, uma vida melhor, né? Mais educação. Então, eu acho que é muito bacana, né? Ter toda essa troca. E isso tudo a gente, como empresário, vai construindo, né? Porque há 34 anos atrás, eu não pensaria dessa forma, de jeito nenhum. E é uma construção. A gente vai, com a ajuda, né, de mentores, de conselheiros,
de consultores, né? Mas eu falo que a consultoria, gente, ela é muito bacana e é muito necessária. Mas ela sempre vai atacar ali uma parte do nosso negócio, né? Uma consultoria na área financeira, uma consultoria na área de marketing, uma na área de vendas. Isso ajuda bastante, sim. Mas o mentor, o conselheiro, aquela pessoa que você vai trocar, ela vai pensar no estratégico, na sua visão de futuro, de longo prazo, né? Pensar no todo. E é isso que eu vejo que muitas vezes falta para o empresário, e eu vejo que no início, né, faltou muito para mim. Se eu já tivesse tido essa oportunidade o quanto antes de ter, né, e olha que assim, a gente sempre investiu nisso, mas é lógico que no início, às vezes, a gente, né, adiava e falava, não sei se é hora disso e tudo. Mas quanto antes a gente tivesse começado, hoje a gente vê que poderia ter feito ainda melhor, né? O quanto antes a gente tem pessoas aí junto com a gente, o tanto que isso vai ajudando, né? No amadurecimento do negócio, no amadurecimento da gente também, enquanto empresário, né? Não só da empresa. Bacana. E o melhor dia para começar é hoje, né? Sim, né? Com certeza. Então, não deixa para amanhã essa possibilidade de ter alguém do seu lado. Sim. Aí você, empresário, empresária que está nos ouvindo, alguém para poder te apoiar, né? E levar você para esse futuro. Sim. Não é isso, Valéria? É isso, pessoal. Então, vamos terminando aqui mais um episódio do nosso EVEXcast, que já vai estar aí. Lembrando a vocês que toda quinta-feira sai mais um episódio disponível nos canais aí. Quais são, André? André que... Valéria, a gente tá lá no Spotify, a gente tá no iTunes, a gente tá na Google Podcast, tem vários outros aí. E, gente, que são um vídeo aplicativos. também disponível no nosso canal do YouTube, do YouTube. Do Instituto EVEX, onde tem muito conteúdo para você que é empresário em várias áreas aí, para te ajudar em vários pilares aí do seu negócio. E é isso. E aí, Valéria, como que o pessoal encontra a gente também nas redes sociais? Aí, sim, principalmente, né, no Instagram e Facebook. Vou dar aqui o Instagram, que está mais aí em voga hoje, né? Então é valeria.bax, é o meu, André Bax, _oficial, e Instituto EVEX. Em qualquer um desses três, vocês nos encontram com muito conteúdo aí, todos os dias, né, diariamente para vocês. Pois é, né, Valéria? Então é isso, né? Da próxima vez a gente traz aqui mais conteúdo de qualidade para a turma e vamos para cima, né? Bora lá, né? Até a próxima, gente. É isso aí.